E a partir de agora temos um bate-papo fantástico, porque ele está retornando ao nosso programa em um mês muito importante, doutor Luciano Flores Belo. Olha, tava com saudade, doutor. Já tem um ano que o senhor esteve aqui em nosso programa. É verdade, agradeço muito mais uma vez o convite, gosto muito de estar aqui com você. A gente e também. Eu te digo, não foi falta de convite não, você me convidou algumas vezes, Várias mas vezes. É o tempo corrido mesmo. Eu acredito, e a tenho gente, certeza. A gente, assim, eu gosto muito do tipo, já te falei isso, né, do tipo do seu programa. Ele é muito informativo e esse bate-papo espontâneo é fantástico. Então... E as pessoas também, elas participam, elas absorvem o conteúdo de uma forma assim descontraída e acaba levando para frente, né, a informação que a gente passa para todos que estão nos assistindo. Hoje acho que a coisa mais importante que a gente tem chama-se tempo, né? Então quando a gente dedica o nosso tempo para alguma coisa, principalmente para a informação, isso é fantástico. Então a gente está aproveitando aí o início do outubro, né, iniciando mais uma vez o Outubro Rosa, para a gente estar falando sobre algumas doenças relacionadas à saúde da mulher, mas principalmente sobre o câncer de mama. Sim, o outubro ele virou o mês da mulher, né, doutor? Porque além do câncer de mama, que infelizmente ainda existe números expressivos. Eu me informei antes de bater esse papo e com outros profissionais que eu conversei, ele deu uma estabilizada em relação a números agora. Isso. Porém, eu acredito que isso seja um reflexo dessa campanha informativa que nós fazemos todo ano, tem que ser o ano inteiro, né? O Outubro Rosa é lembrado o ano inteiro. Mas, devido a esse sucesso de entenderem que a informação transforma mesmo, estenderam para outros tipos de cânceres também no mês de outubro, né, doutor? Isso é verdade, Elga. Quando a gente começa a falar muito sobre uma doença, as pessoas elas só se preocupam com aquela doença. Então a gente está, né? Então fala-se tanto de mama que as pessoas elas acham que existe apenas na mulher o câncer de mama. E não é verdade. Então estendeu-se, né? No mês de outubro a gente fala ainda, prioriza o câncer de mama, mas fala também, relembra, né, que é importante fazer o preventivo em relação ao câncer de colo uterino. E uma outra doença é o câncer de ovário também, que é um tumor que eu já fiquei assustada, doutor. Extremamente agressivo, né? O tumor, ele, quando se faz o diagnóstico, ele já está numa fase mais adiantada. Mas, graças a Deus, não é o principal. A gente fala tanto de câncer de mama porque o câncer de mama ainda é o tumor principal da mulher e ainda é o que mais tem mortalidade. Então, a gente fala sobre isso. Apesar que mudou muito o tratamento, mudou muito hoje em relação ao diagnóstico precoce. Sim. As mulheres hoje, muito difícil quando você faz um diagnóstico precoce da mulher morrer por causa do câncer de mama. O problema são as mulheres que demoram a fazer esse diagnóstico. Está assim, sob a responsabilidade de cada uma de nós mesmo, né, doutor? A questão do diagnóstico precoce, você descobrir a doença o mais breve possível, o mais cedo possível, muda toda a história. Isso é verdade. Hoje eu falo assim, eu sempre faço uma reflexão, quando chego no Outubro Rosa, eu faço uma reflexão sobre o tempo de trabalho. Eu já estou há mais de 20 anos de formado. Nossa. Então, assim, a mastologia mudou muito nesse tempo. Então, quando eu me formei, as cirurgias elas tinham uma extensão muito grande. Às vezes a mulher ficava, né, tirava-se a mama por tumores muito pequenos. Hoje em dia, nós ainda fazemos a retirada da mama, mas são tumores grandes. Quando o tumor é pequeno, basta você tirar o tumor com a margem de segurança. O tratamento com quimioterapia avançou bastante. Antes a gente tinha 4, 5 drogas só para fazer quimioterapia. Hoje em dia tem mais de 20. Olha, então, assim, eu posso dizer para você hoje que o tratamento de mama, ele é individualizado. Então, não adianta uma pessoa falar, olha, eu fiz o tratamento e o seu vai ser igual. Na maioria das vezes não é. Então, nós temos tecnologia hoje para o tratamento ele ser individualizado. E nós temos tecnologia hoje para dizer que a paciente vai ser curada. Nódulos até 3, 4 centímetros, a chance de cura é quase 100%. Então, assim, está muito... Hoje, assim, houve um avanço em relação ao câncer de mama, houve um avanço muito grande mesmo, né, doutor? Houve um avanço. Não sei também, né? A gente sempre acompanha os países mais desenvolvidos. Então, como sempre foi um problema de saúde pública nos Estados Unidos e na Europa, o câncer de mama, e o câncer de colo uterino nem tanto, então a preocupação, o desenvolvimento sempre foi mais para o câncer de mama. Sim. Então, assim, houve-se realmente muitas mudanças.
Inclusive, a gente hoje fala sobre imunoterapia, fala sobre hormonioterapia, coisas que há 10 anos atrás a gente não fazia. Não, né? eu, Teste na genético, né, para mutação, se a pessoa Sim. tem a mutação do câncer de mama ou não. Muitas novidades. Sim, bastante. E mudou. Então eu falo assim, o mundo vai mudando e a medicina e o tratamento do câncer de mama mudou e mudou numa velocidade muito grande. Demais. E isso é bom a gente estar aí o tempo todo trazendo essa informação, essas novidades que são muito importantes, porque as mulheres, eu acredito que, acho que é inerente ao ser humano ter o medo do diagnóstico, e o medo paralisa, né, doutor? Sim, o medo, ele sim. paralisa. Isso. Então, daí você fala, meu Deus, será que eu quero saber mesmo ou não? Vou enfrentar isso mesmo? Então, assim, com essas informações, eu tenho certeza que muitas mulheres falam, opa, peraí, vou lá saber logo, vou ver se eu estou ok, vou ver se a minha saúde está ok, porque quanto antes descobrir, melhor. De repente, eu nem tenho um tratamento tão agressivo. Não é? Verdade. Acontece, né, e doutor? Na maioria das vezes, a pessoa identifica o problema. Quem identifica o problema é o paciente. Né? Algumas, né, não vou citar nomes, mas algumas é dessa forma, né? No banho, passa a mão, identifica o nódulo, ou uma saída de secreção no mamilo, ou mudança de coloração, mudança de forma na mama. Então, assim, no meu consultório, a maioria das pessoas que me procuram é porque ela mesma, foi ela que identificou e ainda bem, ela sentiu algo diferente. Algo diferente. E a mulher sempre sabe, né, doutor? Mulher sabe, mulher sabe. Olha, eu tenho certeza, inclusive, já vou levantar aí essa questão, porque as mulheres, a gente sabe se alguma coisa no nosso corpo mudou, sabe? Você não tá legal, não tá normal, você consegue ter essa sensibilidade. Justamente. Às vezes você não quer ver, né, doutor? Nada melhor, justamente. Às vezes finge que não quer, mas a mulher tem essa sensibilidade, sim. Tem. E é muito importante isso, Elga, porque assim, eu falo isso porque... Eu estou falando disso porque a maior parte das pessoas que vão ao consultório não é câncer de mama. As pessoas que procuram um mastologista não necessariamente têm um câncer de mama. Os nódulos de mama, 90% deles são benignos. Oh, então, assim, boa demais, né? Então, assim, a pessoa identifica o nódulo na mama. Às vezes perde noite de sono, né? Fica com aquele estresse, porque é normal do ser humano a autossabotagem. Nós nos autossabotamos. A gente sempre pensa no pior. Então, quando a gente tem um problema, às vezes a gente nem tem um problema, a gente já está pensando no problema. Então, é normal a pessoa identificar o nódulo, identificar algum tipo de alteração na mama, ficar preocupado e, em 90% das vezes, não é nada demais. E mesmo, doutor, nos casos benignos, às vezes é uma infecção, alguma coisa Sim. que traz algum tipo de nódulo. Sim. Não necessariamente na mama, mas se apareceu algum tipo de nódulo, é alguma infecção no corpo inteiro ou na mama? Não, a infecção é especificamente na mama. Na mama, né? O outubro, a gente fala outubro rosa, quando a gente fala a intenção é para a gente fazer... a conscientização, né, da prevenção do câncer de mama, mas a gente tem que ter a consciência que as doenças da mama, elas são muito comuns. Doenças que eu falo assim, as alterações da mama. Por exemplo, dor na mama, né? Hoje, 80% do consultório são mulheres que têm dor na mama, que procuram um mastologista por causa de dor. E associam a dor ao câncer de mama. Então começa-se a perceber, mas ela não percebia isso, que todo mês, no período menstrual, ela tem a dor, que a dor intensifica naquele período. Então, assim, esse ciclo hormonal que a mulher tem, é comum que ela tenha dor, porque a mama ela varia de acordo com a variação hormonal também. O tecido mamário varia. Então, dor na mama é uma coisa que preocupa muito e procura um mastologista. Nódulos mamários, saída de secreção no mamilo também é uma outra coisa que na maioria das vezes não tem nada a ver com câncer de mama. Em raras exceções, a saída de secreção pelo mamilo é um câncer de mama. Então, assim, quando a gente fala de sintomas de câncer de mama, tem que tomar cuidado em relação ao nódulo, alteração da coloração da pele, retração, abaulamento, se o mamilo está entrando para dentro, se está saindo secreção, realmente tem que tomar cuidado com isso. Mas, na maioria das vezes, não é o câncer. São sintomas relacionados com câncer, mas não é o câncer. É difícil, né? Qualquer alteração para nós mulheres, eu acredito que esse susto muitas já devem ter passado. Sim. Você vê alguma alteraçãozinha, você fala, meu Deus, vou fazer parte da estatística? Como assim? Olha, outra coisa que acontece, Elga, você vai fazer um check-up no ginecologista. Aí o ginecologista pede lá, pessoas jovens, ultrassom, pessoas um pouco com a idade acima dos 40, mamografia, aparece uma alteração no exame.
já acha que é câncer também. E na maioria das vezes não é. Então, assim, as consultas do mastologista, na maioria das vezes, é mais para informação do que realmente, propriamente, o diagnóstico de câncer. A partir do momento que você fica com aquele medo, aquele receio de você ter o diagnóstico, mas quando você tem o diagnóstico, você fala assim, não, eu vou enfrentar, você tira aquele peso das suas costas. Daqui a uns anos vai falar assim, ó, esse tipo de paciente você não precisa operar mais. Olha que maravilha. A quimioterapia já resolveu. As pessoas que me procuram, eu sempre tento colocar elas de uma forma melhor do que entraram. E essa tomada de iniciativa para você não vou encarar o problema e vou lá, já é algo muito positivo. Justamente. Porque, como eu falei, às vezes a pessoa fica assustada e ela vai prorrogando aquilo. Isso. E, no caso, lógico que a gente torce para não ser, mas quando, infelizmente, é o câncer, quanto antes melhor, né, doutor? Com certeza. Eu penso da seguinte forma, eu falo isso para todo mundo, falo para as minhas pacientes, eu tenho uma coisa comigo. Né, as pessoas que me procuram, independente aonde, se é SUS, se é particular, se é convênio, tem que sair melhor do que entrou no meu consultório. Esse é meu objetivo não como médico, eu falo meu objetivo como ser humano, como cristão. Né, então, assim, se eu não posso melhorar a sua vida, eu não atrapalho. Se eu não tiver uma palavra boa para te dar, é melhor eu ficar quieto e não te falar nada, você resolve sozinho o seu problema. Então, assim, eu tenho isso comigo. As pessoas que me procuram, eu sempre tento colocar elas de uma forma melhor do que entraram. E é essa expectativa que a gente cria. Né? Eu estou te falando isso porque quando a gente tem um problema, a gente cria uma expectativa tão grande em cima daquilo que muitas vezes não é tudo aquilo que a gente está colocando na cabeça. Sim. E o que eu penso? Quando eu chego uma paciente que realmente tem um nódulo ou alguma alteração que eu vejo que é um câncer, ou quando já vem com o diagnóstico de câncer, eu falo que na vida, quando a gente tem um problema, a gente tem que fazer duas perguntas. A primeira, tem solução? Se tiver solução, eu vou atrás da solução. Então, assim, 99,9% tem solução. Então, eu não preciso me preocupar. Eu só tenho que dar um passo em direção à solução. Que já, indo ao consultório, você já está fazendo isso. Sim. Então, assim, tem solução? Eu vou atrás da solução. Não tem solução? Eu tenho que conviver da melhor forma possível com aquilo. Isso serve para relacionamento, isso serve para doença, isso serve para dinheiro, para família. Nós temos que colocar na nossa cabeça, se eu tenho um problema, eu tenho que procurar solucionar. Pode ser que eu consiga solucionar de imediato, pode ser que demore um certo tempo para eu solucionar, mas eu tenho que solucionar. Não consigo solucionar, eu tenho que conviver da melhor forma possível. Aquilo não pode atrapalhar o meu dia a dia. O câncer é assim. E olha, o problema, quanto mais você corre dele, mais ele aumenta, né, doutor? Não adianta. O doutor falou de outros segmentos da vida, eu fui fazendo a minha reflexão. Quanto mais você vai, postergando aquela situação, ela vai virando um bicho-papão. Ele está lá. Se você não resolver, ele vai continuar. E depois que você resolve, você tem aquela sensação, nossa, por que eu demorei tanto? Porque fiquei arrastando essa corrente. Justamente. Todos os dias, durmo e acordo com aquela pendência comigo. Você fica com medo de falar as coisas para as pessoas, da forma que a pessoa vai interpretar aquilo. A partir do momento que você fala, você tira. Né? Você tira aquele peso das suas costas. A doença é a mesma coisa. Né? A partir do momento que você fica com aquele medo, aquele receio de você ter o diagnóstico, mas quando você tem o diagnóstico, você fala assim, não, eu vou enfrentar, você tira aquele peso das suas costas. Com certeza. O problema é você chegar nesse ponto. O problema é a gente conseguir chegar nesse ponto. Alguns conseguem com mais facilidade, outros com menos, mas a gente tem que chegar nesse ponto. Com certeza, é uma questão, você vai amadurecendo, né, aquela ideia dentro de você e a informação nos faz ir mais rápido, ter esse amadurecimento mais rápido. E no caso do câncer de mama, que é o que nós estamos falando, com todas essas informações que o doutor tem nos passado, que não é mais uma sentença de morte, que existem vários tratamentos, que os tratamentos estão muito modernos hoje, que você não tem aquela expectativa de ter aí um processo de tratamento que vá te onerar muito fisicamente. Então, esse tipo de informação que a gente está aqui transmitindo para as pessoas traz mais um conforto e aumenta a coragem de você realmente ir lá enfrentar o problema, né, doutor? Daqui a uns anos, Helga, e não vai ser um futuro tão distante assim, não.
acho que a minha profissão ela vai estar acabando, porque como mastologista, eu faço muita cirurgia de mama. Sim. Creio que daqui a uns anos nem cirurgia vai ter necessidade mais. Acredito Jura, só com doutor, quimioterapia e radioterapia Tá nessa resolve. velocidade Tá nessa mesmo? velocidade. Tem tumores hoje de mama que... recentemente eu tinha uma paciente, um tumor de 7 centímetros. Ela fez 3 sessões de quimioterapia e o tumor desapareceu. Gente, Então, que notícia assim, maravilhosa, justamente, doutor. nem terminou a quimioterapia, o tumor da mama desapareceu. Hoje ainda se opera. Hoje, mesmo sumindo todo o tumor, naquela região onde estava o tumor, a gente retira. E na maioria das vezes não tem tumor mais. Então, assim, existe já trabalhos, né, que estão em andamento, analisando isso. Mulheres que vão para a cirurgia, mulheres que não vão e vê sobrevida, se é a mesma coisa, é assim que ele funciona. Daqui a uns anos vai falar assim, ó, esse tipo de paciente você não precisa operar mais. Olha que maravilha. A quimioterapia já resolveu. É um dos medos. Lógico que quimioterapia sempre Sim, assusta, que debilita sim, demais sim. o paciente. Mas, no caso da mulher, a mama, né, é o símbolo da nossa É feminilidade. fundamental, Você fala, meu Deus, eu vou ficar sem a mama. Então, você fica com medo disso. Isso, você é fala verdade. bem assim, nossa, vou perder a mama, sabe? Vai ser muito difícil, ou me olhar como mulher, meu corpo. Apesar de que, na hora que tem o diagnóstico, fala, arranca tudo, né, doutor? É sempre assim, Helga. É sempre Eu já assim. conversei com umas pacientes e falam, que mama o quê? Tira logo isso aí, eu quero sobreviver. Aham. Mas com esse tipo de informação que o doutor está passando, a gente está vendo que não vale a pena você prorrogar Justamente. os seus exames. Né? Você precisa estar em dias, principalmente depois que você passa dos 40, que no caso Sim. é da mulher, né? A gente fala assim, o câncer de colo uterino, a gente fala, não é que fala pouco, né? Continua se falando. Mas tem como você prevenir. O preventivo, o Papa Nicolau, aquele exame que é feito... E é esse preventivo que você faz no seu ginecologista, na visita de já rotina, que visita faz de toda rotina. vez. Se você tem aí, antigamente a gente falava que era de ano em ano, hoje pode fazer de 2 em 2, de 3 em 3. Se você já fez 2, 3 preventivos, e esses 2, 3 estão normais, você não precisa fazer de ano em ano mais, você pode até pular de 2, de 3 em 3 anos. Então, assim, para você ver como as coisas vão mudando, né? A mama, a gente não tem como prevenir o câncer de mama, Sim. mas tem como a gente identificar o câncer de mama numa fase precoce. Então, quando nós batemos sempre na mesma tecla, fica até repetitivo, que a mulher tem que ir no médico, tem que fazer exame da mama, é porque eu tenho a chance de cura realmente quando eu identifico esse tumor na fase inicial. Sim. Tumores, como eu falei, até 4 centímetros, 3, 4 centímetros, a chance de cura é quase 100%. Mas é diferente quando eu pego uma paciente, já um tumor que pegou toda a mama, um tumor ulcerado, o tumor já saiu da mama, que a gente chama de metástase. A gente tem 2 realidades no Brasil. A mortalidade ainda ela é grande, ela é alta, porque tem muitas mulheres ainda que têm dificuldade em ter acesso a exame, têm dificuldade em ter acesso a médico, ou até receio, vergonha e falta de informação. Então elas vão quando não estão suportando mais. Então elas procuram, e acontece, eu vejo isso toda semana também com frequência no Sistema Único de Saúde, Sim. mulheres que chegam numa fase já avançada. Tem tratamento? Sim, também tem, a gente vai tratar, a gente vai tentar, vai dar o nosso melhor. Mas esse tipo de paciente, ele já não tem a mesma perspectiva de vida ou de cura daquela mulher que tem um nódulo inicial de 1, 2 centímetros. Diminui muito, Bastante. né, as chances. Bastante. Quando você deixa passar Bastante. e não se cuida. Doutor, o doutor falou de autoexame, de identificar precocemente, mas na realidade tem exames que você vê antes de sentir até o nódulo, né, doutor? Sim. Então você precisa ter assim mais frequência com esse tipo de exame. Qual é? É uma ultrassonografia? Ultrassom. Eu falo assim, é ultrassom. Quantas mais ou menos no ano o doutor acha necessário? Uma, mulher duas? de baixo risco, paciente jovem, uma vez por ano. Uma vez por ano faz uma Agora, ultrassom. quando se tem um nódulo benigno, né, ou quando tem alguma alteração na mama, eu sugiro que faça de 6 em 6 meses. Hoje a gente tem uma classificação, isso é só para curiosidade, chama BIRADS, que é uma classificação que os exames de mama têm. A ressonância tem isso, mamografia, ultrassom. O BIRADS, ele diz mais ou menos o que a gente tem que fazer, como a gente tem que controlar. Então, se você procurar um bom ultrassonografista, um bom radiologista que faça um exame de qualidade, você pode confiar naquele númerozinho ali que ele é certeiro. Então, quando a gente coloca BIRADS 1, é que não tem alteração nenhuma na mama, ou seja, não tem nódulo, não tem calcificação, não tem cisto.
e esse controle é anual. Sim. Quando a gente coloca lá BIRADS 2, existe uma alteração, mas essa alteração ele tem certeza que é benigna, pela característica, pela forma, pelo tempo que está acompanhando, também é anual. Você não precisa fazer acompanhamento de 6 em 6 meses. O 3 já é um acompanhamento de 6 em 6 meses, o 4 às vezes precisa fazer uma biópsia e o 5 já é uma suspeita muito grande de câncer de mama. Então, de acordo com essa numeração que é dada no exame, a gente tem uma preocupação maior ou tem uma preocupação menor em relação ao câncer de mama. Doutor, mas só notícia boa, essa evolução que está aí caminhando sempre a passos largos vai mudar a história de vida de muita gente, de muitas mulheres. Porque sempre foi o bicho-papão, né, doutor? O caso do câncer de mama, então acho que todas as mulheres, elas sempre tinham aquele receio de fazer seus exames, descobrir algo, e antes era uma sentença de morte, agora não é mais, e agora mais evolução ainda que os tratamentos são muito menos agressivos e agora o doutor falando que até a cirurgia às vezes é desnecessária. Helga, a cirurgia é desnecessária. Quando tem necessidade de cirurgia, não fica nem defeito estético. Olha que maravilha. Quando tem necessidade de fazer uma cirurgia maior, dá para você associar a cirurgia mamária à cirurgia plástica, que a gente chama de oncoplastia. Então, assim, se há necessidade de tirar a mama, dá para colocar uma prótese provisória, que a gente chama de expansor, dá para fazer uma prótese definitiva, dá para tirar um músculo das costas e colocar na mama, que a gente fala retalho, né? Então, assim, é lógico, não vai ficar... as pessoas têm que entender que a mama não vai ficar igual à mama de uma mulher que fez uma cirurgia estética por estética, né? Sim. Já tinha mama, tinha tecido mamário, você colocou uma prótese ali atrás. Mas fica muito parecido disso. Então, a gente entrega um resultado bom, a paciente não tem o trauma. Além do trauma que ela já tem do diagnóstico de câncer, ela não tem o trauma da mutilação e está tudo bem. Então, assim, tem caminhado a passos largos, sim, hoje a mastologia. Filha, a gente adora passar esse tipo de notícia, trazer às pessoas essa responsabilidade, falar, não, olha, vamos lá cumprir a parte que me cabe, né, doutor? E a mulher também tem mais um detalhe. Hoje nós acumulamos muitas atividades. Então, tem mulher que cuida de uma família, mulher que trabalha, então a jornada é tripla, quádrupla às vezes. E, às vezes, a saúde vai ficando de lado. Quando passou, eu não falei pro doutor, eu falei, doutor, tem 1 ano que o doutor esteve aqui no nosso programa. A vida passa muito rápido e você deixa de lado o que é mais importante, porque sem saúde você não faz nada, né, doutor? Então, ele tem que estar ali em primeiro lugar. Isso é verdade, Helga. A gente tem que... O bem maior que a gente tem é a saúde, né? Nós servimos para muita coisa, no trabalho, na família, quando a gente tem saúde, né? São poucas pessoas que... Aí você realmente vê quem realmente gosta de você, né? Que estão do seu lado quando você está doente. É verdade. Então... Doutor, sabe o que eu lembrei agora? E é importante falar sobre isso para as pessoas. O exemplo é maravilhoso, né? Quando você está num voo, no avião, eles não falam quando você está acompanhado de uma criança... Coloque a máscara primeiro em você, depois você consegue cuidar. A mulher, geralmente, ela absorve toda a família, todos os problemas, ela foca, coloca tudo em primeiro lugar e esquece dela. Se ela perder a saúde, ela vai ter que cuidar dela. Helga, serve até como... Essa do avião foi bom. Foi ótima, não foi? Eu também. Foi excelente. É uma coisa para você entender até você, porque assim, para você ajudar alguém, você tem que estar bem. Tem que estar bem. Né? Então, assim, às vezes eu tô depressivo, eu tô mal, aí você vem me falar dos teus problemas, eu tenho um monte já, eu já tô mal, como é que eu vou te ajudar? Eu falo assim, eu vou te jogar os meus problemas também, você joga os teus em mim, eu jogo... Então, assim, o avião é fundamental, porque se você desmaiar, você não vai ajudar nem você, nem a criança. Então, primeiro coloca o oxigênio em você, ou seja, primeiro esteja bem com você mesmo, cuide da tua saúde, para depois você cuidar da saúde dos outros. Para cuidar da saúde do seu marido, da saúde dos seus filhos, porque se você não tiver com saúde, você não vai cuidar de ninguém. E olha lá quem vai cuidar de você. É verdade, doutor. Olha, essa parte é bem complicada, né? Doutor Luciano Flores Belo, olha, sempre é maravilhoso a sua presença aqui. Eu adoro ter você aqui. Vamos sempre te convidar e quando conseguir ter esse tempinho e poder vir aqui, transmitir aí tanta informação, eu sei que faz parte do seu dia, todas essas informações, lógico, a experiência com seus pacientes também,
traz muita informação e poder compartilhar com as pessoas que estão em casa nos assistindo é maravilhoso, porque a pessoa toma a iniciativa. Eu acho que dar esse passo em direção a se cuidar da sua saúde é muito importante. Helga, agradeço muito, é sempre um prazer estar aqui. Apesar do tempo que eu não venho, eu adoro estar aqui no seu programa, primeiro pelo astral, tá? O seu astral, o astral da sua produção. Todos aqui são pessoas fantásticas, maravilhosas. Obrigada. E esse bem que você faz, essa informação que a gente passa, esse bate-papo que a gente faz, você pode ter certeza que muda a vida de muita gente. Eu tenho então, certeza. assim, é a forma que você tem de mudar a vida das pessoas. Pessoas que a gente, às vezes, nós não conhecemos, mas nós estamos conseguindo colocar uma sementinha e mudar a vida dessas pessoas. Então, agradeço. Toda vez que você me chamar, eu te prometo, vou fazer um esforço tremendo para vir, né? Que a gente... Como eu trabalho, já te falei, trabalho no Oncolog, trabalho no Hospital de Câncer, e a gente está agora em Primavera, está em Cáceres, então eu estou... Mapeando o Mato Grosso, eu tô com muita andando, saúde, né, ainda, doutor? graças a Deus. Agradecer ao Oncolog, graças a Deus. De aproximar mais as pessoas de um tratamento de qualidade, né, doutor? Sim, sim. E a nossa visão é justamente essa. A visão nossa não é uma visão empresarial. A gente realmente trazer qualidade no atendimento. A gente não vive... Eu, particularmente, falo por mim e posso falar pelos meus sócios e meus companheiros médicos. A gente não visa dinheiro, a gente visa qualidade. Se a gente for fazer uma coisa que não tenha qualidade, a gente não faz. Então eu fico muito feliz. Então o tempo é esse, mas você pode ter certeza, convidou, a gente está junto aqui. Doutor, muito obrigada, de verdade, e até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui. Eu também adorei esse programa, fantástico. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela. Tenta que dá certo. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo fantástico lá, só te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.